Fala pessoal, então vamos começar aqui a nossa aula de reversões, certo? E o que seriam reversões, tá? Mas antes da gente saber o que é uma reversão, a gente tem que fazer 4 perguntinhas básicas, tá? Então antes de todo trade que nós formos fazer, nós vamos realizar essas 4 perguntas, tá? Que são elas: qual é a reversão? Né? Nesse caso, a gente está trabalhando com reversão, mas isso serve para qualquer outra. Qual é a zona de esgotamento? Qual é o candle de força? Aonde começou essa lateralização? Então isso vai servir para tudo, tá? Então essas são as 4 perguntinhas que a gente vai fazer antes de entrar em qualquer trade. Então, qual é a reversão? O que originou? Quais são as possibilidades, né, dessa reversão? E qual a solução? Ou seja, o que originou é a causa, né? O que causou é, essa reversão, quais as possibilidades, né? Putz, será que vem para cá, vem para lá? Se for realmente uma reversão, ela vem até onde? Entendeu? E qual é a solução, né? O que a gente vai fazer, né? Ou seja, onde a gente vai entrar, onde a gente vai sair. Então, depois que a gente definir todas essas perguntas, a gente vai definir a nossa ação. A gente vai entrar aqui e vai sair ali. Mas por enquanto a gente não vai falar de execução ainda de trades, tá? Da realização de trades. Vamos lá então para reversões, né? Então, o que é uma reversão, né? Reversão ela é a mudança no preço, tá? Ela pode ocorrer lateralizações e pequenos pullbacks durante o processo de reversão. Existem vários tipos de lateralização. A gente vai abordar isso aqui de acordo com cada cenário ao longo do curso, tá? Então a gente vai falar de lateralização especificamente aqui nessa aula, né? Como identificar, mas eventualmente a gente pode falar novamente nas demais aulas, onde a gente vai abordar o tema também, tá? Cada um com um cenário específico e no momento certo e no contexto certo, tá? Essa reversão, ela pode ser, existem 2 tipos de reversões, né? Ela pode ser imediata ou uma reversão aí pausada, uma reversão demorada, tá? E a reversão ela é caracterizada por um movimento que supera a zona de força anterior, então confirmando ali o esgotamento do movimento anterior. Ou seja, né, o que é essa mudança de direção do preço? Então o preço vem, né? Vamos imaginar aqui, ó, caminhando em um sentido, certo? E aí, quando ele chega lá em cima, ele muda, né, de sentido aqui, caracterizando a nossa reversão, tá? Então vamos colocar aqui uma corzinha só para dar uma facilitada, tá? Então o preço veio, né? Subiu, subiu, subiu. Chegou lá em cima, a gente teve um movimento que superou, né, o movimento anterior, certo? Então aqui ficaria caracterizado, né, essa mudança de direção do preço, né, quando ele começou a tomar aqui uma direção contrária ao sentido anterior. Perfeito? Tá? Então, ó, essa reversão ela pode ocorrer lateralizações na reversão e pequenos pullbacks durante o processo de reversão, tá? Então o preço, vamos dar um exemplo aqui, subiu, assim como no exemplo anterior poderia ser também desceu, tá? Isso não faz diferença alguma, né? Ela iniciou aqui o processo de reversão. Deixa eu apagar essa linha aqui, ó. Iniciou então o nosso processo de reversão, ocorreu um pequeno pullback, a lateralização, certo? E depois a continuação dessa queda, tá? Então, dentro de uma reversão, pode acontecer tanto os pullbacks, né, que seria após o início da reversão. Então, aqui a gente tem o início da reversão, aqui a gente tem o pullback e aqui a continuação, tá? Ou seja, né, a mesma coisa no sentido contrário do preço, perfeito? Se estivesse descendo, né, a gente tem aqui a nossa reversão, um pullback e a continuação, tá? Ou aqui uma lateralização e a continuação do preço, certo?
Como eu disse aí, os vários tipos a gente vai abordar nas outras aulas. E essa reversão ela pode ser tanto imediata, né? Quando a gente atingir um ponto específico, o preço automaticamente voltar, ou demorada, né? Ou seja, atinge um topo, a gente tem uma lateralização, uma queda, outra lateralização, outra queda, outra lateralização. Perfeito? Então vamos para a lateralização lenta. A reversão lenta, aliás, desculpa, a reversão demorada, né? A reversão ela é confirmada após o movimento atual ser maior do que o movimento anterior, ou seja, engolir o movimento anterior, seja um candle de força ou um fluxo contínuo. O que é isso? Tá? Então vamos vir aqui para um exemplo mais prático. A gente tem aqui os candles, né? Subindo, tá? Ou descendo, lembre-se sempre disso. Então aqui a gente tem vários candles de força, certo? Vários candles de força, tá? E como seria aí a nossa reversão, né? Nossa reversão demorada, certo? Com a diferença aí dessa reversão instantânea, tá? Então a gente tem aqui vários candles de força e aí de repente lá em cima a gente começa a ter os candles contrários, tá? Nota que isso aqui vai ser o parâmetro. A gente tem aqui, ó, esse é o candle, né? Ele teria a velinha aqui, aqui. Isso aqui, ó, é o corpo do candle, tá? Então nós temos aqui o corpo do candle. Toda essa parte aqui preenchida é o corpo do candle, tá? Então esse seria aí um candle de força. Então a gente tem um candle aqui vermelho, né? Um candle negativo, um candle de venda, tá? E ele não superou o corpo desse candle de força, tá? Vou marcar aqui, ó, de azul, certo? E quando a gente vai caracterizar a nossa reversão? Então a reversão lenta ela vai ocorrer dessa maneira, né? Aqui em cima a gente vai ter uma lateralização, então sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce a lateralização. E quando ela vencer, né, todo o corpo desse candle vermelho, certo? Ou seja, fechar abaixo dele aqui, a gente vai ter aqui uma confirmação, um início, tá, de uma reversão, certo? Então aqui no caso uma reversão deste movimento, tá? Esse movimento que a gente está vendo aqui, um movimento contínuo, perfeito? E aqui ela pode ser dada aqui, ó, ser iniciada com o nosso candle de força, certo? Rompendo a lateralização anterior, tá? E aí vamos supor aqui que ela continua, aqui para frente ela lateraliza mais uma vez, dá um pullbackzinho, volta, lateraliza de novo. Geralmente essas lateralizações elas vão correr dentro dessa zona de pullback ou do corpo do candle, tá? Desse candle de força, provavelmente do segundo candle aqui, pode ocorrer uma lateralização e assim a gente vai continuar o movimento até que ele chegue no objetivo final dele. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, certo? Então essa seria uma lateralização lenta. Outra forma de olhar isso também seria a reversão do movimento, tá? Então vamos imaginar que vocês estejam acompanhando por um movimento muito pequeno. Aqui são candles pequenos, certo? E eles iniciaram aqui de um determinado ponto, tá? Então aqui a gente tinha um movimento anterior, né? Vou colocar aqui verdinho. Então aqui a gente tinha um movimento anterior, certo? Aqui uma lateralização e aqui foi o início desse movimento, tá? O início. Então aqui a gente poderia chamar de reversão também quando perdesse, tá, o movimento anterior, certo? Porque o que a gente vai sempre tentar imaginar? O conjunto, tá? Se eu tenho várias barras verdes aqui, vários candles verdes, certo? Isso significa para a gente, se a gente juntar tudo, fizer a somatória, tá? A gente tem um candle gigante verde aqui, né? Ou seja, muita força compradora, bastante força compradora, certo?
E o que acontece, tanto nesse exemplo quanto no exemplo anterior? Imagine agora, a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente tiver aula de psicologia de mercado, mas imagine agora que veio, né, um monte de vendedor, ou seja, engoliram, né, eles empurraram esses compradores de volta para o início do movimento. Então imagina aqui que essa barra que era verde, ela foi se tornando totalmente vermelha, né? Seja ela o conjunto, né, que seria aí uma super barra, ou simplesmente aquela nossa barrinha lá de cima. Eu vou dar o exemplo aqui agora. Imagina que então que após essa lateralização, né, que foi a briga dos vendedores com os compradores, tá? Após essa lateralização, eles conseguiram empurrar o preço. Então, essa barra aqui, que era verde, né, esse candle que era verde, a gente pode dizer que ele ficou vermelho. E se ela fechou abaixo, que desenho daria essa soma para a gente? Não seria o equivalente a gente ter uma estrela cadente, né? Já que antes aqui era uma barra verde, perfeito? Aqui, deixa eu apagar aqui rapidinho. Já que antes aqui era uma barra verde, certo? E ela foi engolida, tá? Aqui, ó, era uma barra verde e ela foi engolida por uma barra ou por um conjunto de barras vermelhas que superaram ela, né? Superaram o corpo da barra. Ou a gente pode chamar também, no exemplo anterior, do corpo do movimento, tá? Então, quanto maior aqui o movimento, né, se a reversão for grande, maior a reversão. Obviamente, a gente vai se atentar aí futuramente a suportes e resistências, tá? Mas voltando aqui, ó, então a somatória dessas duas nada mais é do que aquele candle que a gente aprendeu, que é uma estrela cadente, tá? Então, isso aí já caracterizaria a nossa reversão, tá? Isso aí seria a nossa reversão lenta. Então, essa reversão aí, demorada, tá? Ela será acompanhada, né, de um candle de força ou de uma lateralização e vice-versa. Perfeito? Então, vamos lá. Ó. Toda reversão, o que vai acontecer com ela? Novamente, aí para ficar bem claro, né? Nós temos aqui a reversão, tá? Aliás, nós temos um movimento, vou dar até o exemplo contrário agora, né? Para que não fique salvo só na mente movimento de alta. Então a gente tem aqui, ó, um movimento aqui contrário, né? Um movimento contínuo contrário, certo? Então aqui os candles bem preenchidinhos. E aí a gente vai ter um candle que vença, né, o conjunto aqui, a lateralização, ou seja, a reversão demorada, e a gente vai ter aqui algum candle que vença, tá, o movimento anterior, né, engolindo essa reversão. Esse movimento ele pode ser um candle de força, tá, rompendo essa lateralização e o corpo desse candle, ou ele pode ser uma reversão demorada, né? Ou seja, uma reversão pausada, né? Onde a gente vai ter aqui uma lateralização pequena, ou após o rompimento, ou com candles pequenos e contínuos, tá? Então aqui a gente teria a nossa reversão demorada. E o que caracterizou essa reversão? O fim, o rompimento aqui do corpo do candle anterior, nesse caso, ou do movimento anterior, tá? Aqui poderia ser um conjunto de pequenos, vários candles, e a gente ter aí rompido esse conjunto de pequenos, vários candles no sentido oposto, tá? Então aqui a gente teve, por exemplo, pequenos, vários candles e uma lateralização no corpo desses pequenos candles, formando aqui um suporte, uma resistência, em seguida o rompimento, confirmando aqui a nossa lateralização. Ah, então confirmou minha lateralização, eu já posso virar minha mão, operar no sentido contrário? Ainda não. A gente vai ver que alguns fatores
que vão ou não definir se você vai ou não entrar nesse trade. Perfeito? Então, voltando, ó, o que é a reversão demorada? Tá? A reversão demorada ela é confirmada após o movimento atual ser maior do que o movimento anterior, como a gente acabou de ver. Ou seja, engolir o movimento anterior, seja por um candle de força ou por um fluxo contínuo, tá? Ou um fluxo contínuo. Foi o caso daquele exemplo com vários candles e a nossa reversão completa ali, tá? Diferentemente da reversão imediata, a reversão demorada ou pausada, ela ocorre com lateralizações pelo caminho ou pelo conjunto de pequenos candles, né? Aqueles candles pequenininhos. Ou seja, ela ocorre com lateralizações pelo caminho ou pelo conjunto de pequenos candles, tá? Como eu acabei de demonstrar, certo? Então, a gente vai ter lá o nosso rompimento, né? O que venceu aquela sequência de candles aqui, o último candle, né? Esse último candle de força, tá? A gente tem o candle que venceu ele, né? Após a nossa lateralização, venceu o corpo desse candle, tá? Eu sei que está repetitivo, mas é para fixar. E a partir daqui, dessa confirmação, a gente pode ter aqui uma lateralização lenta, certo? E aqui movimentos pequenos até que venha de fato o nosso candle de força ou o nosso candle aí de alavancagem do preço, tá? O que dá o tiro ali no preço. Então nossa equação básica para reversão ela vai ser sempre determinada por, né? No caso da reversão lenta aqui, certo? A lateralização, né? Após os candles, perfeito? O rompimento aqui do corpo ou do movimento contínuo anterior, tá? E a equação é ou candle de força ou lateralização. Ela sempre vai ser acompanhada por uma dessas duas, tá? Pode ser que ela já rompa aqui com candle de força, em seguida vem a lateralização, certo? Essa lateralização pode ser no topo do candle ou no corpo dele, desse rompimento. Em seguida, candle de força, lateralização, candle de força, não necessariamente nessa ordem, tá? Poderia ter ouvido ali um rompimento da nossa lateralização, ocasionando a reversão, tá? E logo acima, né, ou juntamente com esse rompimento, uma nova lateralização aqui, até que viesse um candle de força para terminar de confirmar aqui o nosso movimento de reversão e aí dar sequência aos próximos candles, tá? Então a reversão ela sempre vai tentar andar para o lado oposto da onde o preço está indo. Então se o preço está subindo, ela vai tentar, né, buscar aqui uma queda, certo? Mesmo que temporariamente, né? Formando aqui talvez um pullback ou uma correção de Fibonacci, e em seguida o preço avançando para o seu caminho, tá? Mas dependendo do tamanho do movimento que a gente vai aprender lá, quando a gente começar a usar os tempos gráficos para fazer os trades, né? A gente consegue aproveitar esse pullback aqui em tempos gráficos menores, tá? A gente vê que inicia aqui uma reversão em algum determinado tempo gráfico, a gente olha o tempo gráfico maior, vê que essa correção pode ser grande e a gente consegue aqui se posicionar na entrada de uma reversão se tiverem outros determinados elementos, tá? Não é só o fato em si de ter uma reversão que vai fazer a gente entrar no trade, certo? Enxerguei a reversão, aconteceu tudo que ele falou, o preço entrou, subiu, etc. Começou a lateralizar e aí o corpo foi vencido, né? Então já vou entrar? Não, a gente ainda vai analisar mais fatores, tá? Mas por enquanto
exatamente isso caracteriza a nossa reversão, tá? A nossa reversão lenta. Vamos falar aqui um pouquinho agora de reversão imediata, né? O que é a nossa reversão imediata, tá? Vamos lá, ó. Reversão imediata ela ocorre instantaneamente. O candle de reversão simplesmente engole o movimento ou o candle anterior, né? Ou seja, a gente tem lá o movimento contínuo, né? Temos lá o movimento contínuo e a reversão imediata ela simplesmente já vem, engole, tá? Que a gente tem o corpo, né? Ela chega lá em cima e já engole de uma vezada só e já continua ali o caminho dela de volta, tá? Então ela não tem nem aquela lateralização. A gente tem aqui um movimento, né? Seja ele de alta ou de baixa, tá? A gente tem lá um movimento. Então subiu, subiu, subiu. De repente chegou lá em cima. Os vendedores já imprimiram uma força superior aqui ao último candle, tá? Ao corpo do último candle. Então fechando abaixo, o que caracterizaria aqui para a gente também, né? Uma estrelinha cadente, certo? A partir daqui a gente vai ter a nossa confirmação e a continuação. Assim como no exemplo anterior, obviamente, ele vai ser acompanhado, né? Essa reversão vai ser acompanhada, obviamente, do candle de força, né? Que é o candle que engole, é o primeiro candle aí, né? O candle de força e lateralização posteriormente, ou um pullback. E diferente do outro que poderia ser reversão com lateralização e em sequência o candle de força, tá? Aqui o próprio candle de força já é o primeiro a dar sinal, como o próprio nome diz, ela já é imediata, tá? E quanto maior o movimento contínuo aqui, né? Ou seja, o nosso movimento, esse fluido aqui de movimento anterior, tá? Esse fluido aqui de movimento anterior, quanto maior o movimento anterior dessa reversão imediata, maior probabilidade ela tem de alcançar a origem, tá? A origem do movimento. Aqui está escrito reversão corta, é a origem do movimento anterior. Ou seja, né, a gente tem ali uma reversão imediata, a possibilidade dela voltar lá no nosso suporte ou aonde teve início, né, esse movimento é muito maior, tá, do que quando a gente tem uma lateralização, tá, uma reversão com lateralização, a nossa reversão demorada, tá, a nossa reversão pausada, certo? Muito possivelmente a pausada ela pode vir, fazer um pullback, e o fato dela ser pausada mostra que ela não tem tanta força vendedora assim, tá? Mas um ponto importante é o seguinte: caso haja, né, suportes e resistências no caminho, a gente vai ter aí pausas, tá? Pode ser que essa reversão imediata fique lenta. Então, como é que seria isso? Tá? Então, vamos lá. Ó. A gente tá vindo aqui o nosso preço, tá? Então, ele está subindo. Nosso preço está aqui subindo, 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 subindo. E anteriormente, tá? A gente teve aqui, ó, uma lateralização, uma queda, outra lateralização, outra queda e aqui em cima outra lateralização, tá? Então esse aqui é o cenário, ó, que a gente está avaliando agora, certo? Agora, esse aqui é o cenário que a gente está avaliando agora. Então o preço foi lá, estava subindo, 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 chegou lá em cima, fez o candle, certo? Preenchidinho, bonitinho aqui. E aqui a gente começou a ter a nossa lateralização ou o candle imediato, tá? A nossa reversão imediata. Porém, no caminho a gente tem travas, tá? Então pode ser que a partir daqui, ó, ele se torne uma reversão lenta. Então a gente pode ter que avaliar tudo, ou que seja necessário que ele rompa, né, este movimento, tá? Então ele teria que superar este movimento, tá? Por mais que seja um candle aqui
de força imediato. Beleza. Então ele superou a nossa zona aqui, ó, de suporte anterior, né? Já que ele estava acima, superou. A gente teve aqui um candle imediato, tá? Esquece esse candle aqui, ó. Vamos fingir que é um candle só, tá? Ele superou aqui a nossa zona. Porém, na continuação dele, a gente vai ter aqui outra zona de pausa, tá? Outra zona de possível lateralização. Então, por mais que ele seja um candle de força, né, e uma reversão imediata, é possível, tá, que ele vá sofrer no caminho até chegar lá embaixo, tá? Porque vai chegar nessas zonas aqui, ó, onde tiveram suportes ou resistências anteriormente, e ele vai ter a pausa aqui, tá? Então ele pode ser que ele vire um processo demorado, uma reversão demorada, tá? E aqui ele cairia, romperia de novo, né? Mais um candle de força aqui. E aqui a gente tem mais uma zona. A gente poderia ter outra lateralização até que ele chegasse para concluir no início do movimento. E qual foi o início do movimento? Aqui, ó. Aqui a gente teve o início, ó. O preço estava vindo num sentido, tá? Ou mesmo que tivesse vindo de uma lateralização, certo? Anterior, uma lateralização que é anterior. A gente tem um candle que superou essa lateralização anterior, dando início ao nosso movimento contínuo. Perfeito? Então, caso haja suportes e resistências, né, os candles, o movimento pode sofrer lateralizações ao longo do caminho devido aos suportes e resistências anteriores. Certo? Essas lateralizações aí, né, desses suportes, então a gente teve aqui, ó, um suporte anterior, e aqui a gente teve uma reversão imediata, tá? Elas devem ocorrer aqui no corpo desse candle mesmo, o próprio candle que provocou a lateralização. Isso não é regra, tá? Mas é o mais comum. Tá? Na próxima aula que eu for dar os exemplos, né, mostrando gráfico de fato, depois que vocês pegarem um conceito, eu vou mostrar exatamente isso que eu falei, que é muito comum essa lateralização aqui dentro do corpo desse candle, tá? Nessa zona de suporte e de resistência, ou entre essas zonas. Perfeito? Então vamos voltar lá para a nossa planilha. Tá aqui, ó. Mesmo que ocorra, tá, quaisquer uma das duas reversões, o que vai definir a nossa entrada é a presença da zona livre, tá? E regiões de suporte e resistência. Perfeito? Então, independentemente, tá, dessa nossa reversão sendo lenta, né, ou seja, e essa reversão lenta ou a reversão aqui imediata, ela pode ocorrer, tá, em zonas de suporte anterior, tá? Isso vai ficar mais óbvio cada vez que a gente falar. Geralmente tem uma zona de suporte anterior, certo? Então voltando, né? Então, mesmo que ocorra quaisquer uma das duas reversões, o que definirá a nossa entrada é a presença da zona livre e regiões de suporte e resistência, tá? Então, o que ocorre? Por que a gente está falando isso? Por exemplo, o preço veio subindo, tá? Deixa eu dar uma engrossada aqui, botar um pretinho. Ó, o preço veio subindo, subindo, certo? E aqui a gente teve início em uma reversão, tá? A gente tem o nosso suporte aqui, né, do corpo do candle anterior, né, nossa linha do corpo, que foi superada, certo? Dando início aí à nossa reversão. A gente tem aqui o nosso candle de força, tá? Ou conjunto formando o nosso candle de força. E para baixo a gente não tem nada que vai fazer o nosso preço aqui pausar,
travar, tá? Para trás aqui, ó, a gente não tem nada que faça ele pausar, ou seja, ele tem espaço para correr. Essa aqui vai ser a nossa zona livre, não se preocupa com isso agora, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Então, isso aqui, ó, ou seja, não tem suporte e resistência para trás, o preço teve um movimento contínuo anteriormente, ou seja, se ele teve um movimento contínuo aqui, muito provavelmente ele também terá um movimento contínuo aqui, já que não existe nada para pausar o preço nesse caminho, tá? Então, temos uma reversão? Temos. Superou? Superou o candle anterior. Tem o candle de força, fez o conjunto do candle de força? Sim. A gente tem uma zona livre aqui para o preço percorrer? Temos. A gente pode entrar nesse trade? Aí sim, provavelmente a resposta vai ser sim, né? Tivemos a zona fluida anterior, né? Isso vai estar lá nas perguntas que a gente vai responder. O que aconteceu? Zona fluida anterior, reversão acontecendo, candle de força, certo? Continuação aqui do movimento, lateralização, etc. Ou seja, movimento contínuo anterior, reversão, a lateralização que vai ser a deixa para a nossa entrada, a gente não tem nenhum suporte nem resistência no caminho anterior, né? Ou seja, uma zona que ia travar aí o andamento do nosso trade, e a gente tem aqui a zona livre, né? O ponto onde o preço pode correr livremente, certo? Então, esse conjunto de fatores, tá? Vai somar tudo que vai fazer a gente aí entrar ou não nesse trade, tá? E o que ocorreria? Por que a gente não entraria nesse trade? Então, se por exemplo, se anteriormente aqui a essa subida, tá? A gente tivesse tido uma subida conturbada, ou seja, subiu, lateralizou, subiu de novo, lateralizou, subiu de novo, aí lateralizou, certo? E aqui a gente está tendo movimentos pequenos. Vamos supor que a gente tem a lateralização aqui em cima, tá? E aqui, de repente, inicie a nossa reversão, tá? Seja ela lenta ou imediata, tá, pessoal? No exemplo aqui, no caso, a reversão demorada, né? Reversão pausada, a nossa reversão lenta, tá? Você vai querer entrar num trade onde você tem várias zonas de travamento abaixo, onde não tem espaço para esse trade correr e você conseguir ter um lucro, né? Algo que te faça ali, é muito arriscado. Às vezes você vai ter que colocar seu stop lá em cima, e essa zona aqui, para você pegar de lucro é muito pouco, você precisava de um movimento maior, né? Com relação ao stop que você tem. Então a gente não vai entrar nesse tipo de trade. Então esse trade está totalmente descartado, certo? Então basicamente é isso, tá? Então a gente tem aqui as zonas que podem, né, agarrar o nosso preço, e se a gente não tiver um espaço interessante para andar, quando a gente identificar, por exemplo, o nosso candle de força, quando a gente identificar aqui a nossa reversão e a nossa zona livre, a gente simplesmente não vai fazer, tá? Porque esse preço vai parar. Se tiver subido pausadamente, dessa forma, aqui e aqui em cima a gente enxerga uma reversão, a gente vai ter problema aqui para baixo constantemente, entendeu? Então, no caso, seria melhor que a gente pegasse esse movimento, né, contínuo, mais conturbado, e só entrasse aqui, ó, quando fechasse, né, quando concluísse aqui a força vendedora, tomando, preenchendo aqui todo esse movimento conturbado, que aqui a gente tem espaço para correr, certo? E aqui a gente possivelmente entraria nesse trade. Beleza? Então, pessoal, ó, se ficar alguma dúvida hoje, alguma coisa, manda lá, faz sua dúvida, assiste a aula de novo. Caso tenha ficado alguma coisa confuso, me chama e eu vou tentar sanar isso da melhor maneira possível. Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje.